De conversa em conversa, você vai arranjando um modo de brigar. Pois é, a nossa convidada é muitíssimo especial. Graduada em História pela UESB, mestra, pesquisadora e doutoranda em História pela Universidade de Salamanca, certo? Espanha, e pertence ao quadro profissional do Museu Regional. Eu tenho o prazer e a honra de receber essa convidada maravilhosa, que é minha amiga, a professora Ana Cláudia Rocha. Boa tarde, Claudinha! Boa tarde! O prazer é meu, com a alegria dessas meninas. Opa! E você já chegou aqui chegando. Ela já chegou chegando. Enchendo de luz. Enchendo de luz. Estou muito à vontade aqui, com esse clima. É. Eu quero agradecer a sua prima, como é o nome dela? Minha prima é Cremilda, que está... Cremilda, um beijo pra você. Você nos quebrou um galho imenso, né? E aí, quem sabe na hora que eu for levar a Claudinha, eu vou te dar um abraço pessoalmente. Mas, Cal, que bom ter você aqui. E você sabe que esse quadro, o objetivo dele é que a gente traga para cá pessoas que fazem parte da vida cultural da cidade. E a marca de um povo é a cultura. Você, como historiadora, pesquisadora, sabe disso, né? Aí eu vou te perguntar, você nasceu aqui em Conquista? Nasci no Alto Marão, na rua São Joaquim, de parteira, Nossa, Dona Lourdes Parteira, né? Na época era uma parteira conhecida aqui em Conquista, que fazia os partos em casa. Minha mãe desceu para a maternidade São Vicente, que era a única que também existia. À época, não me lembro se já existia o São Geraldo, acredito que não. E aí minha mãe foi lá para parir, né? Aí disseram, não, a senhora não vai parir agora, não. Aí ela foi para casa. E aí quando ela chegou em casa, ela disse a meu pai, Walter, não tem condição não, essa menina vai nascer. E aí mandou chamar a Dona Lourdes, e Dona Lourdes era daquelas parteiras. Voltou para o hospital? Não, em casa. Nasceu em casa? Nasci em casa. Aí Dona Lourdes foi em casa, né? Aquelas parteiras antigas de Eu também nasci luva, de parteira. né? De luva, de avental branco, de touca. Dona Lourdes era uma parteira muito conhecida. Que maravilha! E aí eu nasci. Nasceu. E você estudou, você fez seu primário onde, ginásio? Como é que foi isso? Ó, eu fiz meu primário na escola 13 de Maio, uma escola municipal, que depois eu acho que se tornou Péricles Guzmão Regis, se eu não me engano. Né? Eu fui alfabetizada antes, numa escolinha bem pequenininha, particular, de uma professora chamada Wanda. Porque eu morava em São Paulo, cheguei aqui no meio do ano e não tinha como entrar na escola. E aí minha mãe me colocou nessa escolinha e aí... Você nasceu, foi para São Paulo e voltou? Fiquei 8 meses morando em Goiás, na casa de uns parentes de minha tia, com uma primaiada, foi ótimo, menos o sarampo que eu tive, foi horrível. Aí depois nós fomos morar em São Paulo, com meu pai, com a família toda. E aí teve um surto de meningite naquela época em São Paulo. E meu pai não quis ficar em São Paulo de jeito nenhum, aí voltou para Bahia. E aí quando a gente voltou aqui para Bahia, para estudar, para mim estava complicado, porque era metade do ano. Aí você foi para a professora Wanda? Aí fui para a professora Wanda, maravilhosa, que me alfabetizou. Depois para fazer ginásio. Aí fez o ginásio aonde? Não, aí depois aqui naquela época tinha um colégio aqui em Conquista que só fazia a quarta série, que era a escola lá em Os Clubes, do bairro Brasil. Ah, certo. Eram várias turmas só de quarta série, a escola só tinha quarta série, era como preparar quem saía do primário para fazer a admissão. Para fazer o ginásio. Admissão. Na época você entrava na quarta série, eu não sei como é que chama a quarta série, hoje mudou tudo, tudo. Eu me perdi. Mudou tudo. E aí eu fiz assim, lá nos clubes, depois eu fui pro Polivalente. Aí no Polivalente eu fiz da quinta à oitava série, era muito bom. Fiz teatro, tentei jogar futebol, não consegui porque era muito ruim, me tiraram do time. Joguei basquete, basquete não. Basquete. Joguei basquete. Como você jogou? Pra fazer o quê? Ué, eu era ala direita, jogava. Arrasou, tá vendo? Eu tenho futuro, viu? Basquete. Gente, hoje você tem Gildásio. Você tá ouvindo, Gildásio, uma coisa dessa? Jogava. Pelo amor de Deus. E no segundo grau? Aí eu fui pra escola normal, fiz na escola normal, depois passei no vestibular. Foi na UESB. De primeira na UESB para História, porque certo. Meu sonho era fazer o História e Museologia, e aí eu fiquei ali entre os dois. E aí, Museologia não tinha que Conquista, minha família não tinha condições de me bancar em Salvador. Certo.
E aí eu falei, vou ficar aqui e vou fazer história, porque também é o que eu quero. Graduou e fez especialização? Não. Não. Foi direto pro mestrado. Aí eu me graduei, aí depois entrei no mestrado, eu fiz um mestrado em memória. Aonde? Uma interinstitucional entre o ESB e o Unirio. A gente tinha aula em Jequié e aula no Rio. Certo. E a minha defesa foi no Rio. Uhum. E aí eu estudei Dona Henriqueta Prates. Certo. Né, que é a casa do museu da UESB, do Museu Regional, que é aquela casa ali na Tancredo Neves, que é onde também eu trabalho. Certo. E aí depois eu fui fazer, aí depois eu fui professora do Juvencio Tec, onde nós nos conhecemos e nos tornamos amigas. E você foi minha orientadora. Também, com um trabalho belíssimo sobre a origem, né? Sobre a origem dos secretários. E depois eu fui sou professora da UESB desde 2003, do Departamento de História. E aí em 2008 eu fui para a Espanha fazer um doutorado em gênero. É isso que eu quero conversar com você sobre. O seu objeto de pesquisa, doutorado, são as rezadeiras e benzedeiras. Como é que é isso? Então, na verdade, eu não trabalho com a parte religiosa, eu trabalho com a medicina eu sei. Popular. Então eu trabalho com mulheres. Aí eu entrevistei mulheres de diversas religiões, porque a religião ela não me interessa aqui. O que me interessa é o uso das plantas medicinais. Então não são as benzedeiras e as rezadeiras, são mulheres comuns, donas de casa, aposentadas ou não, ou que trabalham de idades diversas. Eu tenho uma senhora de 92 anos e a mais jovem eu acredito que tivesse 50 e alguma coisa, 60 anos. São mulheres que plantam ervas medicinais nos quintais de suas casas. Para chás, essas coisas. Chá, aí fazem plastro. Tem gente que ainda faz plastro, de mastruz, por exemplo, que fazem xarope para os netos, para os filhos, para a família, que fazem um chá, ou que acreditam que alguma planta daquela ali pode se fazer junto com uma simpatia. Até a simpatia eu vou. Mais do que isso é entrar num campo religioso muito complexo, que sairia do que eu me proponho. Porque eu me proponho a estudar o que a gente tem em casa. Tipo, você, Lu, vocês tomam chá? Tomamos chá. Demais. Capita-lapa? Sim. Boldo? Sim. Tem planta em casa? Não temos, mas a gente também toma chá. Mas a minha mãe tem. Sua mãe tem? Minha mãe tem, inclusive, o mastruz. Ela tem lá a hortinha dela com essas coisas todas. Aí ela prepara os negócios. A gente tem manjericão, alguma coisa assim, né? Se precisar de um chá na hora, hoje em dia você já tem em capim santo, em caixinha, por exemplo. Inclusive a medicina hoje está abrindo para esse lado, né? Está considerando a medicina popular, né? Então já não é mais aquela coisa assim muito fechada, não. A gente já vê muita coisa natural nas farmácias e tudo mais, né? Você entrou também por esse campo? Não, eu não entro pelo campo de que a medicina aceita. Eu entro primeiro que isso faz parte da história da própria medicina do Brasil. Certo. Que você, a medicina brasileira ela nasce da medicina africana, europeia, né, e indígena. É a junção dessas três. Num primeiro momento você não tem medicina, você tem as chamadas artes de cura, ou as artes de curar, ofícios de curar. Então você tinha um barbeiro, era o barbeiro que arrancava isso, exatamente. As sanguessugas, os emplastos, e tinha também quem usava a magia. Essas artes mágicas para curar também. Então tudo isso chega uma época em que isso tudo é proibido. Isso. E que tem as instalações da escola de medicina aqui no Brasil, as pessoas começam a estudar medicina e essas pessoas são proibidas de praticar essa medicina popular. Só que ela sobreviveu. Essa medicina popular sobreviveu pela falta de uma medicina oficial, vamos dizer assim, que atenda a toda a população, sobreviveu pela força das tradições populares e sobreviveu também porque existe uma eficácia. A própria Anvisa tem uma tabela em que ela organiza essas ervas, né? Ela organiza dá um nome científico, dá um nome popular, dá a forma de uso, as indicações, as contraindicações. Quem tiver curiosidade, coloca a tabela de plantas medicinais Anvisa, que tem tudo lá. Fantástico, então, se a Anvisa se propõe a fazer isso, é porque a Anvisa sabe que isso existe. Vou dar uma olhada nesse site e vou fazer uma matéria para colocar no nosso blog ainda hoje. Então, é porque é bem interessante. Porque, por exemplo, algumas ervas, as mulheres grávidas não podem usar. Ou quem tem problema renal não pode utilizar. Então é preciso ter um certo cuidado
né, com isso. Mas você tem médicos que utilizam isso, que saem. Isso é química, não é? Isso é química. É química. Não, é química, não é remédio natural. Como? Remédio natural, como é química da mesma forma? É química. E muitos dos remédios que nós temos dos farmacológicos aí, né, eles vêm de plantas, que a gente nem imagina, mas eles foram tirados de alguma planta. Então, o que essas mulheres fazem? Essas mulheres plantam essas ervas em casa, fazem essas medicações e cuidam de suas famílias, de seus amigos. Elas também trocam plantas entre Quantas elas. mulheres você pesquisou? 13 mulheres. Eu entrevistei 13 mulheres, visitei um quintal, visitei 13 quintais, foi fantástico, porque fui ver plantinha por plantinha, né? Fotografei, fiz entrevista oral e a conversa maravilhosa. Né? Agora, como é que você faz isso com a ponte em Salamanca, na Espanha? É uma história engraçada, né? Porque na verdade, quando eu fui para Salamanca, eu fui para estudar. Eu queria estudar gênero de qualquer maneira, eu queria estudar mulheres de qualquer maneira, porque eu sou de uma família cheia de mulheres. Né? Então minha casa sempre estava cheia de mulheres. Então mulheres que ensinavam outras a cozinhar, a bordar, a costurar. Então eu sei, por exemplo, bordar. Minha mãe me ensinou. Filha de pobre, nas férias fazia o quê? Ninguém ia pra praia. Ia fazer crochê, ia aprender a bordar. Você sabe isso tudo, né? Crochê, eu sou ruimzinha, mas ponto de cruz eu sou melhorzinha. E tinha que aprender a limpar a casa. Era uma educação ainda do século XIX, vamos lá para trás. Mas também é gostoso quando você senta para fazer um trabalho desse, né? Que você tem tempo para fazer, né? Mas Eu assim, tentei aprender crochê, que eu queria, eu tinha vontade, mas eu lá dava um negócio lá embolado. eu sou ruim de semana. crochê. Então, eu sou dessa. A minha educação foi essa educação de que a mulher era cuidadora, de que a mulher cuidava do lar, de que a mulher tinha que ter prendas domésticas, mas era uma educação também tipo: você não precisa casar, você não precisa ter um homem para ser feliz. Isso que eu acho que minha mãe foi fabulosa, porque minha mãe foi educada nos anos 40, 50. Minha mãe nasceu nos anos 40, né? Então minha mãe, ela foi muito explícita nisso. Então ela deu muita independência pra gente ao mesmo tempo. Então acho que eu tive os dois lados. E aí eu fiquei curiosa de estudar, né? Você começa a ler, eu já tinha estudado uma mulher no mestrado e despertei para outra coisa. E aí, na verdade, eu queria estudar o lazer da mulher Vitória da Conquista na década de 70, quando você tem muita repressão, uma ditadura militar, mas ao mesmo tempo você está está chegando um movimento, está tendo um movimento feminista aí no mundo todo. Só que quem poderia me orientar isso não queria trabalhar com oralidade. A professora que eu achei que poderia me orientar. E aí eu tive uma disciplina com o professor Juan Antônio, né, Rodrigues Sanches, que é catedrático da Universidade de Salamanca. Ele é um médico que deixou de clinicar para estudar a história da medicina. Que maravilha, hein? Ele só trabalha com história da medicina e ele trabalha com terapêuticas naturais. E ele trabalha com oralidade e ele trabalha com gênero. Então foi assim, tudo. A sopa no mel. Tudo que eu queria. Então no ano passado ele esteve aqui, em julho, fez um ano agora. Ele veio, a gente fez um evento lá no museu, ele fez nós fizemos uma mesa redonda, ele, Cleide e eu. Cleide é minha colega de departamento que estuda História da Medicina, estuda História da Santa Casa. É bem interessante também o trabalho de Cleide, estuda a questão do parto, Prazer, da parturição, o trabalho de Cleide. O trabalho de Cleide é muito legal. Tem Grace também, Grace que estuda as rezadeiras com muito afinco, com muito detalhe. Foi o mestrado de Então vamos trazer Grace aqui para rezar todos nós, no bom sentido da reza cultural, né, que vai passar para a gente então, aqui. E aí eu falei assim, bom, eu sempre tive vontade de estudar os quintais de Conquista e essas mulheres que cuidam desses quintais. E aí, quando eu juntei com agora deixa eu te perguntar uma natural, coisa. Você ficou direto praticamente em Salamanca, né? Você veio aqui esporadicamente. Não eu foi vinha aquele... uma vez por ano e ficava... não foi sanduíche como vai e volta, nada disso, né? Como é que é a vida em Salamanca? É boa? Mais ou menos, quantos habitantes você tem ideia? 120 mil habitantes, é uma cidade que tem uma... É díspare, né? Ao mesmo tempo que você tem uma população muito idosa, você tem uma população muito jovem, porque é um polo estudantil. Eu sei. Também. Então tem uma noite fantástica. De segunda dá para pesquisar bastante. Dá. Tem todos os tipos de bares de festa que você quiser. Música brasileira, você achou lá? Tem todo domingo tinha uma festa que era de música latina, chamava Festa Latina. Metade era música latina em espanhol e metade era música brasileira.
Você nunca ia, né? Às vezes. Que era domingo não dava pra mim. Não dava pra ir. Mas a cidade tem uma orquestra sinfônica, Poxa, que tem maravilha. coral, tem teatro. Biblioteca, tem teatro, tem Bibliotecas cafés. várias, cafés com Wi-Fi, vários, que você pode sentar, trabalhar, estudar, bibliotecas maravilhosas. Então, é uma cidade que é toda do século XIII. Na época que eu estava na Austrália, a gente parecia que você estava na Austrália, eu estava em Salamanca, né? A gente ficava horas e horas, deixava no Skype e conversava, ia lá dentro, você fazia uma coisa, deixava ligado e continuava a conversa. Era bom, né? Era bom. Parecia que não perdeu contato nunca. Nunca, porque como eu tinha um tempo livre para ir para a biblioteca e para voltar para casa. São os horários da Os Austrália. horários eram meio loucos, assim, de vez em quando a gente conversava nos Você horários. precisa dormir. Eu dizia, Cristina, eu preciso dormir. E pra Cristina era titia. E a gente ficava trocando ideia, Cristina me falando como era a vida na Austrália, eu contando como era a vida em Salamanca. E assim, é uma vida de estudante, né? Mas foi boa a experiência. Foi muito bom né? de botar a mochila nas costas com o notebook e caminhar. Se caminha muito, você faz muita coisa a pé, aí ia para a biblioteca com o notebook, abria, aí os horários são completamente diferentes, né? O dia começa 9, 10 da manhã, aí 2 horas da tarde para tudo pro almoço, porque como é uma cidade do interior, se faz a siesta. Então de 2 às 5 a siesta. E depois 5 tudo começa outra vez e eles dormem muito tarde. Muito tarde. Então isso no início me deixou meio desorientada. Mas depois pegou o ritmo. Depois eu peguei o ritmo. Depois Baiano pega logo o ritmo. Depois você Mas pega foi o fazer cedo, como é que é? E acorda cedo? Não, porque o dia começa 9, 10 horas da manhã. 8 horas da manhã no inverno tá tudo escuro. Vou É tudo morar lá. escuro. E no verão, 10 horas da noite, tá tudo claro. Claro, é aí você não verdade. consegue dormir. É Quando estranho. fecha, fecha de vez. né? É Fecha de vez. estranho. É muito. Vamos fazer um break aqui, vamos ouvir Nana Caymmi, Formicida, Corda e Flor. Vamos lá, agora. Poxa vida, vi essa letra de Fernando de Oliveira, essa música de Rosa Passos, com esse pássaro que é Nana Caymmi. Eu sou fã dessa mulher. É maravilhosa, nossa, maravilhosa. E Fernando de Oliveira vai estar fechando lá a tal da feira literária de Bucugê. Conhece Bucugê? Conheço. É uma delícia, não é? Conheço. Tem anos que fui, mas é uma eu também linda tem anos cidade. que eu fui, Um mas povo acolhedor. nossa, demais, abre as portas, você pode entrar em qualquer casa, eu nunca vi uma coisa. São João abre as portas para Quando todo teve um mundo. motorista da UESB que foi com a gente, que entrou na casa, né? Achando que era um hotel. Aí ele falou assim, e o jogo? Não começou ainda não? Aí o povo, não, a gente liga. Ligou a televisão, ué, cadê o café? Aí o povo, bota aqui o café, senhor. Ué, cadê os meninos? Qual dos meninos? Os meninos da UESB, não fica todo mundo aqui? Que era uma viagem da UESB, né? Ué, os meninos não estão aqui da UESB? Não, senhor, aqui não é um hotel, não, aqui é a nossa casa. Meu Deus. Mas, Cláudia, eu quero te agradecer, mas antes eu quero te dar um presente. Ai, meu Deus. Olha só. Eu que agradeço, É um filho. presente maravilhoso. Eu sei que você vai amar. Vou deixar aqui o Gente, saco a gente lá. vem dar uma entrevista e ainda ganha um presente. Nada, mas o presente que você está dando para os ouvintes, com o seu conhecimento, sabe, eu espero que você goste, né? Destinado. Ai, que lindo! Gostou? Lindíssima! Foi Mitz que disse, olha, Mitz está sempre, é uma artista garrafa que... decorada, que coisa linda! É, ficou lindo, né? Muito obrigada! Pois é, aí toda Adorei. vez que você pegar nessa garrafa, você vai dizer, não está cheia de vinho, mas eu estou lembrando as meninas, e eu vou cheia de amor, mas eu vou cobrar. Obrigada a você. Obrigada, gente, que é isso. Aí você pode dizer assim, mas eu quero cobrar a garrafa de vinho também pra gente tomar. O fio depois a gente toma. Mas eu quero te agradecer demais. eu que agradeço. Agradeço a Caládio, né, que está sempre colaborando. Calagem, obrigada, muito linda. Mitz, adorei. olha, você, essas garrafas, ela chama de garrafas de Cristina, eu digo, se vire. Eu quero fazer a propaganda dessas garrafas, que são lindas. É por isso que eu sempre agradeço a Caládio, né? E eu gostaria de chamar agora os nossos apoiadores, não é, Lu? Por favor, vamos lá. Oi, de conversa em conversa, você vai arranjando um modo. Oi, de conversa em conversa, você vai arranjando um modo de brigar. Oi, de conversa em conversa, você vai arranjando um modo de brigar. Oi, de conversa em conversa,